Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Luciana. Hoje eu vim gravar um vídeo que é mais do meu assunto, que eu conheço bem, que é um pouco de conhecimento. Criança. Uma dica de como dizer não para a sua criança. Porque, por mais que doa na gente, para a gente dizer um não para uma criança que não entende nada, dói. Mas fazer o quê? Tem que falar, tem que dizer o não. Mas tem que saber como dizer esse não. Você não pode gritar não ou assustar, gritando, assustando, não. Você tem que falar calma, sem susto e explicar por que está dizendo aquele não. E olho no olho. Você tem que olhar a criança. Você tem que ver os olhos dela. Você tem que encarar a criança. Você, quando for falar com a criança, meu filho, não põe a mão na tomada. Aí explica, porque vai fazer doer, vai doer, vai machucar. O machucar, a criança vai entender. O não, ela não vai entender. Mas o machucar, ela vai entender. É assim que vai dizendo. Mas sempre você tem que acostumar a criança a ouvir o não com a explicação. Todo não precisa de uma explicação. O não sozinho não vai dizer nada para a criança. A criança vai querer saber, vai procurar saber o porquê do não. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Por que eu não posso mexer? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? E você já dando a explicação desde bebê. Não importa a idade que a criança tenha. Quando você falar não, olhando nos olhos, sem medo, com certeza, com convicção que você está falando. Você tem que saber o que está falando. Porque se você falar um não, e a criança perguntar por que você dizer não sei, acabou. A criança já lhe colocou no bolso. Porque ela vai fazer. Agora, você tem a convicção do que você está falando para ela, que você está explicando a ela. Não põe a mão na tomada, porque você vai se machucar, você vai levar um choque, pode queimar seu dedo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você explicando tudo isso, a criança vai lhe entender. E ela vai lhe obedecer e ela não vai colocar a mãozinha dela lá na tomada. Isso é para tudo. Tudo que você for falar não para a criança, você tem que ter a consciência do que está falando. E olho no olho. Nunca fique ou acima da criança ou abaixo da criança. Não. Encarar a criança. Tem, olho no olho. Que é para a criança ver que você está sabendo o que está falando, que é verdade que você está falando. Aí ela vai lhe obedecer, pronto. Mas sempre fazendo essa observação. Não é uma vez na vida, não. É para sempre que você tem que fazer isso. Porque até nós, adultos, quando uma pessoa fala não para nós, o que é que a gente quer saber? Por que eu não? Porque eu mesmo sou curiosa. Se uma pessoa diz não para mim, eu digo, por que não? Por que está acontecendo isso? Então, eu sou adulto, imagina a criança. E eu peso a explicação da outra pessoa, o porquê não. Eu vejo se a pessoa sabe o porquê está falando. Imagina a criança também. Porque a criança está aprendendo. Ela não sabe que a tomada é perigosa. Ela não sabe que faca é perigoso. Não. Só o adulto é que sabe do risco. Então, a criança que é inocente, que não sabe do risco, quando ela está correndo risco, o dever do adulto é explicar para ela, não pode, porque pode machucar, vai fazer ferimento e vai doer.
e você vai ficar doente, não vai brincar. Não ponha medo também em injeção e em remédio. Porque tem muito adulto que põe o medo assim. Se você brincar com isso, você vai tomar injeção. E se a injeção for para o bem dela? E aí? Você põe no medo na criança, como é que fica? Não, não pode. Você só explica o motivo que ela não pode fazer aquilo. Que ela não pode mexer. E não ponha medo em relação a medicamento, a injeção. Porque eu vejo muita criança em posto de saúde quando vai tomar vacinação, até a de gotinha tem medo. Por quê? O pai põe medo na criança. Isso é errado. Não façam isso. Essa é apenas uma dica que eu estou falando. Quando for falar com a criança, é olho no olho, saiba o que está falando, fale a verdade para a criança, não enrole, tenha que ser verdadeiro. Nunca vá disfarçando, não. E é para sempre esse esquema. Não faça só uma vez na vida, não. É para sempre. Você tem que ficar fazendo sempre, sempre, sempre. É dureza. Educar uma criança, criar uma criança, é dureza. Mas se a gente quer o bem dela, a gente quer para isso. A gente vai educando todo dia e sempre. Até adulto. Porque se a gente, quando recebe um não, quer saber o porquê, a criança também quer saber o porquê daquele não. E a gente tem que explicar muito bem. Vamos explicar o não, o porquê do não. Mas sem medo, com verdade, olho no olho. É a minha dica. Dê o seu joinha, passa lá no meu canal, faça um comentário, o que você achou, o que você quer mais. Eu vou dar outras dicas de dizer o não, porque tem várias dicas. A minha primeira dica do não é essa, olho no olho, verdade. Verdade com a criança, ok? Essa foi a minha primeira dica. Vou pesquisar outras dicas, que eu tenho conhecimento de causa, porque eu já trabalhei com crianças de berçário, de 3 anos até aos 14, 15 anos. Eu tenho experiência. Comigo sempre funcionou, graças a Deus. Meus alunos sempre gostaram de mim, porque eu sempre fui verdadeira. Porque eu falo com ele, eu provo, eu mostro. Você também tem que fazer o mesmo com seus filhos. Mostrar. Passa lá no meu canal, ok? Beijo. E se inscrevam. Dá um cliquinho, um joinha aqui embaixo, ok? Dá um joinha. Se inscreva aí, ó. E comente o que você acha, o que você quer. Vamos aprender junto, ok? Um beijo e até mais.